noite, iniciando agora uma live com um convidado muito especial, meu amigo e meu colega, Dr. Marcelo Occhiuto, ele que vai falar com vocês sobre um assunto extremamente importante para pacientes que tiveram tratamento quimioterápico, que é a saúde dos olhos, saúde visual. Então, esse trabalho que ele faz é gigantesco, é incrível. E você que está fazendo quimioterapia, você que conhece alguém que faz quimioterapia ou que vai fazer quimioterapia, precisa assistir esta live agora. Ela vai abrir os seus olhos literalmente sobre os cuidados que você precisa ter durante esse tratamento oncológico. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se ele já entrou aqui na live. Vou enviar o convite para ele. Ele que vai falar brilhantemente sobre esse assunto que é extraordinário para você que está buscando uma saúde melhor, está buscando viver sem a doença, você está buscando cada vez mais chegar mais longe, com mais qualidade, com mais leveza. Já enviei o convite para ele, eu vou aguardar aqui o aceite para que a gente inicie. Acho que daqui a alguns segundos ele vai dividir tela comigo, sempre ao lado dela também, né? A querida água, melhor bebida detox para alguém que precisa buscar saúde e não pode ficar longe dessa brilhante substância. Vou aproveitar para dar boa noite para Sigrid, para Raimunda, para a Silvia, para a Val, para a Silmara, para a Lamar, para o Renato. Muitas pessoas aqui já de posse desta live, já presentes nessa live, para terem contato com um conteúdo extraordinário. Então, eu enviei o convite para ele, acredito que ele esteja se organizando para entrar ao vivo aqui na live. É a primeira live que ele vai fazer conosco. Eu acredito que ele esteja entrando, né? Esteja se conectando. Live ao vivo sempre é assim, né? Sempre tem surpresas, mas essa é uma excelente surpresa, porque ele vai trazer um assunto incrível para vocês, falando sobre a saúde dos olhos, algo que poucas pessoas prestam atenção durante o tratamento oncológico. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo, dar uma olhadinha para ver se ele recebeu o convite, só um minutinho. Ah, entrou aqui, que maravilha, Dr. Marcelo já está aqui presente. Deixa eu puxar ele aqui para participar da live. Entrar ao vivo com o Dr. Marcelo. Vocês vão ter o privilégio de ter essa brilhante apresentação, essa brilhante informação. Para abrir os olhos, essa live literalmente é... Dr. Marcelo, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Boa noite, Alexander. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. É uma grande honra para mim. Eu sei que o senhor fechou a sua agenda para que a gente tivesse esse privilégio, essa oportunidade. Agradeço muito o senhor ter cedido o seu tempo e ceder o seu conhecimento aqui para a gente conversar. Muito obrigado, viu, doutor? O prazer é todo meu, especialmente porque eu falo com um profissional da área da saúde, com quem compartilho meus pacientes de maneira especialíssima, né, e tenho a enorme satisfação de comentar que justamente são os melhores aqueles que trocam de lugar com seus pacientes, que procuram fazer muito mais do que o seu conhecimento técnico permite para o benefício do paciente. Então, isso é ser humano acima de tudo, e por isso você tem a minha admiração, e todos os trabalhos que você realiza, para mim, serão uma honra participar, Alexandre. Que legal. Doutor Marcelo, você sabe que o senhor comentando sobre isso, né, sobre os elogios, eu agradeço muito. Eu aprendo muito com o senhor, a gente discute casos, né? Nós dois sabemos disso, dos pacientes, para sempre afiar o machado para poder oferecer o melhor atendimento, a melhor resposta. E os pacientes que
eu tive o privilégio, que são pacientes do senhor, têm um respeito e uma admiração infinita pelo seu trabalho. Eles falam no senhor, o senhor sabe disso, eu já falei nos bastidores, né? O senhor conhece, mas eu quero deixar registrado publicamente o quanto o ser humano, as pessoas que eu tive o privilégio de ter contato, que são pacientes do senhor, o quanto eles o admiram, o quanto eles respeitam. E é gostoso ver isso, né? É gostoso ver que na área da saúde existem brilhantes profissionais como o senhor e que despertam essa admiração pelos pacientes, pelo carinho que eles têm. Então, a recíproca é verdadeira e é intensa quando se fala na sua pessoa, viu? Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Eu espero fazer bem o meu trabalho, porque essa é a minha obrigação, né? Nada além disso. Muito obrigado. Que legal. Doutor Marcelo, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. O senhor que é um brilhante oftalmologista, que é a questão dos efeitos oculares da administração de quimioterapia de forma sistêmica, né, sistematicamente. O meu público é leigo, o senhor sabe, são pessoas que não são da área da saúde, a maioria. Muitas vezes eu vou fazer um papel de moderador aqui para tentar perguntar para o senhor, doutor, qual que é o significado disso? Como é que uma pessoa leiga entende esse termo? Mas, muito mais do que entender os termos, eu vou pedir a gentileza do senhor apresentar o seu currículo, porque ninguém melhor do que o senhor sabe falar do seu currículo. Então, eu peço a gentileza de apresentar a todos, por gentileza. Não queria nem perder tempo com isso, Alexandre. Temos tantas coisas importantes para falar. Mas eu sou um oftalmologista antigo, né? Também atuo um pouquinho em clínica médica, desde sempre gostei de ser alguém que visse o todo, mas eu sou um oftalmologista de formação, né? Também, além da prática clínica que faço hoje em dia em meu consultório particular, eu também participei durante muitos anos em pesquisas que, a partir das minhas pós-graduações, né, que eu cursei o mestrado e o doutorado na Unicamp, e ainda hoje há pesquisas em que participamos, né, tem esse privilégio de participar, pesquisas que ainda estão em andamento, né, com colegas aqui de São Paulo, inclusive uma delas que utiliza, eu, por exemplo, utilizei uma droga anticâncer no meu mestrado, né, para uma utilização de uma outra função, com ela revestida de uma nanopartícula. Então, isso é muito interessante, né, e quem sabe tenhamos a chance de comentar sobre isso em algum momento da nossa conversa. Então é isso, eu sou simplesmente alguém que quer ajudar meus pacientes como você. Então, nesse ponto, nossos currículos são iguaizinhos. Doutor, eu não sabia sobre esse trabalho do senhor da Unicamp, né? O senhor sabe que eu sou de Campinas, nós já conversamos. Não sabia do mestrado, eu sabia do seu doutorado, sabia do seu gigante trabalho na parte clínica também, mas não sabia dessas nanopartículas e, com certeza, as portas já estão abertas. Quando o senhor quiser, a gente vai falar hoje desse assunto, na verdade, o senhor vai falar, sempre estarão abertas, viu? Fica à vontade, vai ser um grande privilégio. Mas, fortalecendo essa questão da quimioterapia e da saúde visual. Doutor, por que alguém que faz quimioterapia precisa se preocupar com os olhos? Os quimioterápicos são um recurso farmacológico extraordinário, né, que há muitas décadas vem combatendo o câncer em suas diversas formas e locais onde ele incide. Né? Porém, com a multiplicação dessas drogas e sendo elas que atuam em diferentes sistemas de mecanismos de ação absolutamente distintos, então o que acontece é que existem efeitos colaterais diversos, inclusive oculares. Mas, infelizmente, esses efeitos oculares colaterais, eles são relegados a segundo plano por dois motivos. Primeiro é porque existem outros órgãos e sistemas orgânicos
com os quais o oncologista, os médicos que seguem o paciente ficam mais preocupados. Em segundo lugar, existe uma falta de cultura em atribuir a importância que a visão pode ter para uma pessoa. Isso eu digo na medicina em geral. Os olhos são estruturas pequeninas, mas talvez eles só percam em sofisticação orgânica para o próprio cérebro. Então, assim, são órgãos extremamente sensíveis a toda e qualquer toxicidade sistêmica e, portanto, o correto, Alexander, é que todos os pacientes que forem submetidos ao tratamento quimioterápico, eles passassem numa consulta oftalmológica prévia e fizessem um acompanhamento e o oncologista tivesse ciência desse acompanhamento para poder realmente cuidar também desse setor além dos outros. Que legal. Doutor Marcelo, o que o senhor está trazendo aqui para a nossa audiência hoje é um despertar, é uma nova visão, porque muitas vezes, navegando nas redes sociais, as pessoas buscam muitas informações sobre o câncer, sobre o tratamento, sobre a alimentação. A gente não encontra um conteúdo com uma bagagem e o gabarito que o senhor apresenta. O senhor me alertou sobre essa situação lá atrás, e isso é extraordinário para a vida desses pacientes. Muitas pessoas que estão assistindo ao vivo ou gravado, no final, eu vou, o senhor já sabe disso, divulgar a possibilidade de ter contato com o senhor. Claro que se a pessoa não morar em São Paulo, existem brilhantes profissionais ao redor do Brasil que também fica o alerta e o apontamento dessa preocupação e dessa intenção que o senhor tem e eu tenho para que as pessoas tenham uma saúde visual maravilhosa. Mas, doutor, vamos pensar, e eu vou me colocar no lugar dos pacientes, visto que eu já passei pelo câncer, eu sei o quanto dói ter câncer. Sofrer não, sofrer é uma questão mais psicológica, mas dor, senti muitas. A pessoa que faz outros tratamentos que não a quimioterapia, eu sei que o nosso foco é quimio hoje e a gente vai ficar direcionado para ela. Faz imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia, também seriam elegíveis, também seria indicado esse acompanhamento, doutor? Sim, sem dúvida, uma excelente pergunta, né? Porque os efeitos colaterais dos tratamentos anti-câncer, eles, muitas vezes, eles são indiretos, mas atingem o olho por consequência. Então, vamos exemplificar, né? Obviamente que os quimioterápicos são as drogas que mais têm a chance de causar um efeito adverso diretamente nos olhos ou na visão, né? Mas uma radioterapia, especialmente feita na região da face, do pescoço, pode não conseguir se restringir ao lugar onde existe o tumor, né? E isso pode repercutir e causar e a radiação atingir também estruturas oculares. Assim como a imunoterapia, ela também pode alterar órgãos que, apesar de parecer que não tem nada a ver, como, por exemplo, a própria microbiota intestinal, que você pode discorrer sobre isso muito melhor que eu. Mas, hoje em dia, existem estudos demonstrando a importância da microbiota intestinal saudável para, inclusive, até a efetividade dos medicamentos. Ou seja, quem não tem harmonia nesse setor vai ter mais dificuldade em ter uma resposta positiva do tratamento, inclusive as propostas de modulação da microbiota para essa finalidade. Porém, existe o eixo intestino-olho, intestino-cérebro, né? E isso está cada vez mais provado. Ou seja, alguém que faz uma quimioterapia ou uma imunoterapia e podem, por si só, ter uma alteração no sistema imunológico, também afetarão as células de defesa presentes em grande número no intestino e indiretamente
isso também poderá influenciar os olhos, assim como o rebaixamento imunológico também dificultará as defesas naturais, como a própria manutenção da flora bacteriana local também dos olhos, entre outras questões, né? Então, é muito amplo tudo isso, e eu peço desculpas se eu me prolonguei na resposta, mas é para que fique muito claro que todo e qualquer tratamento anti-câncer pode afetar os olhos, e obviamente que isso também é variável segundo. Então, prestem atenção. Em primeiro lugar, qual é a dose que foi empregada? Porque há tratamentos em que há altas doses empregadas de uma só vez e há tratamentos em que pequenas doses são dadas, né? Em segundo lugar, o tempo em que você fica exposto àquela droga, né? Então, e em terceiro lugar, qual é a via de administração? Porque, como todos sabem, há tratamentos quimioterápicos, que a maioria é feita, você pega uma veia e administra medicamento endovenosamente. Mas há também tratamentos que têm que ser feitos intra-arterialmente e outros intracerebralmente. Então, nesses casos, a incidência de efeitos colaterais oculares é maior. Então, a dose importa, o tempo importa e a via de administração também importa. Que legal, doutor. E quando o senhor fala de microbiota, o senhor é um gigantesco estudioso do assunto. Eu me coloco como o único aqui entusiasta da microbiota intestinal. O senhor tem uma vasta experiência, um brilhante aprofundamento, viu? Não posso deixar de destacar isso. E sobre essas vias de acesso desses medicamentos, eu vou começar a fazer algumas perguntas que as pessoas me trazem. Alguém que faz quimioterapia e não tinha problema de miopia, ou tinha problema de astigmatismo, ou hipermetropia, ele pode acentuar esse problema, ou ele pode vir a ter esses problemas, doutor? Não, ele não vai, porque, na verdade, a maioria dos casos em que você tem uma ametropia, ou, em outras palavras, você tem grau que necessite de óculos, né, que seja a miopia, é porque o olho é, no seu diâmetro da frente para trás, maior do que deveria ser. A hipermetropia é menor do que deveria ser, e o astigmatismo há uma irregularidade ou na córnea ou no cristalino. Então, o tratamento para o câncer não vai modificar isso, mas a alteração metabólica que acontece em determinados tratamentos faz com que você tenha alterações da hidratação do próprio cristalino e dos tecidos oculares, fazendo com que a sua graduação se modifique. Em outras palavras, durante determinados tratamentos, se eu prescrever um óculos para o paciente, eu posso errar, porque aquele grau não é o real. É um grau que está alterado, assim como um diabético que está com a glicemia alta, pode ter uma alteração na graduação que não seja real, seja circunstancial, por aquela alteração metabólica que esteja acontecendo naquele momento. E muitos remédios para o câncer têm essa capacidade de desregular outros setores, como a própria glicemia, entre outros. Que incrível, doutor, isso, viu? Que brilhante. Então, por exemplo, durante o tratamento oncológico, provavelmente esse paciente, diferente da sugestão, me corrija se eu estiver enganado, de passar pelo menos uma vez por ano ao oftalmologista, ele precisaria passar com uma periodicidade maior, ele deveria ir mais vezes. Seria isso, doutor? Como é que funciona? Segundo a maioria dos autores que estudam esse assunto, a recomendação é que durante o tratamento quimioterápico, o paciente faça uma consulta antes de iniciar o tratamento, ou no começo, e depois essa periodicidade deveria ser de 3 meses. Para você ter ideia de como isso dependendo do tipo de medicação também que será utilizado.
Então, essa é uma outra questão que já aproveitamos o ensejo para comentar, que você que está fazendo um tratamento, né, que necessita desse tratamento para o câncer, o seu médico prescreverá algumas drogas, e geralmente elas são inclusive dadas em associação, mais do que uma simultaneamente. Então, cada droga tem uma capacidade de provocar um efeito colateral diferente da outra, e dependendo desta possibilidade, é que se recomenda esses exames periódicos para que você previna e alerte o oncologista para que ele diminua a dose ou, dependendo da gravidade do efeito colateral, suspenda aquela dose. Então, você tem, inclusive, essa possibilidade, embora isso não seja muito comum, mas se o efeito colateral ele tem risco iminente, você pode recomendar ao oncologista que troque a droga ou a suspenda. Doutor, que brilhante o que o senhor está trazendo, porque eu me lembro muito de Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, que é atribuído a ele a frase que o tratamento não pode ser pior que a doença. Seria isso? Seria isso. Seria exatamente isso, né? Porque existe aquela intenção cheia de boa vontade que o tratamento seja efetivo, mas você não pode acabar com o tumor e acabar com a visão do paciente simultaneamente se você tiver alternativas, né? Então, e tem muitas ocasiões, Alexandre, existe uma coisa muito boa, que é uma notícia muito boa, que você não chegando a momentos extremos, ao suspender o tratamento, há a reversão dos sintomas e a melhoria do quadro, né? Então, porque realmente uma toxicidade, né, que pode ser revertida se não houver lesões instaladas de maneira definitiva. Pensando nessas lesões, doutor, o André Luiz fez uma pergunta. O tratamento quimioterápico pode acelerar o processo de catarata? Sim, isso é uma excelente questão, né? Então, por exemplo, das drogas que são comumente utilizadas como quimioterápicos, talvez a mais popular e a mais frequente, especialmente nos casos de câncer de mama, seja o tamoxifeno, né? E ele é uma droga que por si pode ser causadora de catarata, mas existem outras, né? Então, sim, é uma coisa interessante de se contar que o cristalino, para quem não se lembra da anatomia do olho, ele é uma estruturazinha, uma lente natural que nós temos que fica atrás do colorido dos olhos, atrás da íris. Então, só para que vocês se localizem. Então, esse cristalino é uma estrutura em que a beleza da criação, da natureza, fez com que fosse um termômetro de que quando algo errado está no organismo, ele pode apresentar uma modificação. Então, por exemplo, se você tocar ou traumatizar o olho, o cristalino pode opacificar. Se você tomar uma droga que tem acesso a essa região, o cristalino também pode se opacificar, o que, em outras palavras, é a catarata. Então, ele é um órgão extremamente sensível a variações, e, inclusive, também é um órgão sensível à radiação direta, né? Então, ou seja, se eu tiver uma exposição radioativa muito grande, ele pode opacificar, por traumas, por alterações metabólicas, assim como o próprio processo do envelhecimento nada mais é do que uma oxidação das células, né, em que vão perdendo a sua capacidade de funcionamento biológico. O cristalino não é diferente, mas quando você está sob um tratamento intensivo de uma quimioterapia, né, é como se você estivesse, por um lado, ajudando a doença a ser eliminada, mas, por outro, trazendo um sofrimento celular, e o cristalino pode registrar, e a catarata, sim, pode se formar precocemente.
Que brilhante, doutor. E pensando na questão da catarata, se alguém já apresenta esse problema da catarata, pensando em pacientes que já precisam trocar a lente, não sei se eu posso usar esse termo, mas já usando, a pessoa que precisa trocar essa lente, ela faria como nesse processo da quimioterapia? Ele tem já uma necessidade e ele vai começar o tratamento. O que o senhor indicaria para uma pessoa nessa Essa é uma situação? pergunta muito interessante, porque justamente a consulta antes do tratamento, ela serve para nos dar a base do que o paciente já tinha, né, nos seus olhos, seja as partes saudáveis ou as partes que já estão com algum problema, como uma catarata que já existia antes e ela se intensificou com o tratamento. Então, quando o cristalino pacifica, não há outra forma a não ser fazer a cirurgia. Não existe nenhum tratamento clínico que irá dar jeito para se restabelecer a visão. Então, a cirurgia é necessária. Nesses casos, nós só conversamos com o oncologista para saber se o paciente está muito imunodeprimido naquele momento e se há alguma contraindicação sistêmica para que a cirurgia seja realizada. Caso não exista, nós precisaremos operar. Né? E isso deve ser feito da melhor maneira possível, com todos os cuidados possíveis. Né? Eu tenho um caso aqui para contar, que me lembrei agora. Posso? Por favor, doutor, imagina, claro. Paciente que relativamente jovem, teve um câncer no sistema sanguíneo e estava fazendo um tratamento muito intensivo e ficou com catarata nos 2 olhos, jovem. Né? Estava incomodadíssimo. Só que esse tratamento sistêmico, ele realmente provocava um rebaixamento da imunidade, o que aumenta o risco de infecção em quaisquer cirurgias. Então, foi um desafio que nós o operássemos com toda a segurança possível, mesmo assumindo o risco maior de infecção. Né? E, obviamente, que tudo foi feito da melhor forma que tínhamos acesso, com colaboração estrita do paciente, as cirurgias foram um sucesso, né? Nos 2 olhos. Que legal. Porém, olha só que coisa mais interessante. Depois desta conquista, né, ao final de 1 ano de tratamento, né, o que aconteceu foi que ele, infelizmente, porque todo o foco, isso é uma lição que vale não só por esse caso, mas para todos os outros. Como a atenção estava focada na doença que ele tinha no câncer, né, não se examinou o paciente como um todo e se descobriu que a imunodepressão criada pelo próprio tratamento fez com que novos cânceres aparecessem, nesse caso foi um de pele, né, em que o câncer encontrou, as células cancerígenas encontraram terreno livre para poder se expandir. Né? Então, ele ainda acabou um tratamento, ele começar o outro, né, porque ele não tinha mais, por hábito, ser examinado de maneira completa. Né? E ele só foi ao oftalmologista porque ele parou de enxergar. Senão, ele também não iria, porque o oncologista não indicou uma consulta oftalmológica. Então, esse caso, para mim, é emblemático, Alexandre, porque ele demonstra a necessidade de todos vocês que fazem esse tratamento serem examinados de maneira integral. Todo o corpo tem que ser examinado. Tudo importa. Assim como importa tudo aquilo que fizermos para que tenhamos condições do próprio organismo lutar ao nosso favor. Nesse sentido, por exemplo, nada mais eficiente do que colocarmos o combustível de primeiríssima qualidade, que é uma alimentação saudável. Né? Porque, senão, você não conseguirá se ajudar. Né? E nada melhor do que a autoajuda no sentido do tratamento. Doutor Marcelo, que incrível o que o senhor está trazendo, porque quando o senhor fala, eu vejo o cuidado que o senhor tem com seus pacientes. Vários pacientes vão até a clínica oftalmológica do senhor
para cuidar dos olhos, mas em diversas vezes, e humildemente, o senhor várias vezes indica para os pacientes, para mim, para outras colegas nutricionistas, porque eu vejo essa ocupação, não preocupação, essa ocupação diária para que todo mundo seja atendido de uma forma integral. Eu vejo isso direto. E o próprio seguidor aqui da nossa página, acredito que seja amigo do senhor, talvez, não sei, Luiz Henrique, Dr. Marcelo Occhiuto é espetacular, e não tenha dúvida, é muito mesmo. Que legal, doutor, que bacana todas essas reflexões que o senhor está trazendo. E pensando nesse aprofundamento sobre os problemas no cristalino, o André também fez a pergunta, essas drogas também podem danificar a retina, doutor? Sim, podem sim. Infelizmente, elas podem também trazer efeitos na retina. E a retina é uma das regiões mais importantes para a manutenção da visão, porque é justamente lá no fundo do olho em que a luz que entra dentro dos olhos, né, faz com que a retina se impressione e essas células transformam esse estímulo luminoso num estímulo elétrico que vai pelo nervo óptico até o cérebro. Então, as drogas anticâncer, elas podem se depositar na retina, podem trazer toxicidade à retina de diversas formas, né? E muitas vezes a pessoa não percebe de maneira imediata o que está acontecendo. Por exemplo, para vocês terem ideia do grau de sofisticação desse órgão que é a retina, dessa parte do olho, melhor dizendo, se eu lhes perguntar, existe algum outro lugar no corpo humano onde temos somente numa parte 10 camadas de células empilhadas? Portanto, vocês conseguem imaginar 10 andares de células diferentes se intercomunicando? Então, hoje em dia, nós temos tomógrafos que fazem um rastreamento dessas 10 camadas da retina, sem radiação, para que nós enxerguemos por dentro aquilo que ainda nem sempre se manifestou como sintoma. E aí, percebendo uma alteração, nós temos como alertar, né, o médico que é o responsável pela condução do tratamento do paciente, que ele pode estar enfrentando uma toxicidade retiniana. Legal. E quando a gente fala dessas toxicidades, doutor, muitas vezes as pessoas, e eu já tive contato em situações dessa forma, elas não têm um cuidado com a saúde ocular. Eu me lembro muitas vezes, várias vezes, de pessoas pegando a mão, praticamente enfiando dentro dos olhos, parece que vai arrancar os olhos. Quais são os riscos das pessoas que, por alguma dificuldade, por alguma coceira, começam a coçar os olhos? Isso é muito comum. Você vê em diversos locais, as pessoas, parece que elas querem arrancar o olho. Qual é o risco disso, doutor? Quais são os cuidados que as pessoas poderiam ter em situações que o olho está coçando ou que está incomodando, além, claro, de procurar o oftalmologista, mas no dia a dia, o que ela poderia fazer? Olha, Alexandre, foi bom você tocar nesse assunto, porque mesmo quem não está fazendo tratamento para o câncer, geralmente não cuida muito bem dessa região, não, porque a gente acha que tomando banho, os cílios e as pálpebras já tomaram banho junto, né? E, na verdade, essa região precisa ser limpa de maneira específica e cuidadosa, né? Então, a gente precisa limpar a base dos cílios e ninguém faz isso direito. Então, somente o acúmulo de detritos, oleosidade e sujeirinha mesmo nessa região já pode provocar o que nós chamamos de blefarite, que é uma inflamação dessa região que, entre outras coisas, pode causar coceira. Agora, além disso, há muitas drogas quimioterápicas que também podem provocar reações alérgicas, dermatites, né, que são alterações na pele, inclusive na região em volta dos olhos, que também são provocadoras de coceira, e entre outros sintomas. Então, quando a pessoa tem coceira, em primeiro lugar,
Se ela tiver passado por uma consulta de maneira adequada e cuidadosa, o oftalmologista já vai identificar a causa dessa coceira. Né? Porque também tem aqueles que coçam por hábito, né? Porque acham gostoso dar uma coçadinha, especialmente depois que acordam, então, ou que estão com sono, sabe, igual a criança que quer ficar esfregando as mãos nos olhos. Então, isso é um péssimo hábito, porque, em primeiro lugar, que a sua mão é sempre contaminada e você vai levar bactérias para o seu olho. Em segundo lugar, a córnea é uma estrutura muito sensível ao trauma mecânico. Né? E se você tiver o material do qual é feito a córnea, que não seja de muito boa qualidade, geneticamente falando, com esse ato, você pode deformá-lo e criar doenças na córnea. Então, é muito ruim coçar de toda forma. É um hábito que todo mundo deve perder. Né? E aí, se a coceira persistir, existem tratamentos específicos para que você tenha o alívio desse sintoma, que é muito ruim. Coceira nos olhos realmente não é nada bom, né? Mas se vocês tiverem o hábito, percam o hábito. E se tiverem coceira real, procurem o seu oftalmologista de confiança. Colocando essa confiança, olha que mensagem bonita da Candy. Você vai ao consultório do Dr. Marcelo pela saúde dos olhos, mas sai de lá com a saúde espiritual renovada. Tanto amor e atenção você recebe desse verdadeiro anjo, para verem que não apenas eu percebo isso, as pessoas que são os seus pacientes, seus amigos, a todo momento estão mandando mensagens aqui, doutor. Eu não fiz propaganda, não, viu, dessa nossa live aqui, mas são muito generosos esses meus pacientes, esses amigos, então simplesmente, são palavras de estímulo, somente isso. Muito obrigado. Doutor, a Nádia, que é minha amiga, nutricionista, ela falou, doutor, atende criança de 2 anos e meio? É Nádia, né? O nome dela? Nádia. Oi, Nádia, tudo bem com você? Olha só, eu adoro crianças, tá? Então, assim, sou apaixonado pessoalmente por crianças. Mas, realmente, eu só atendo crianças quando elas têm uma doença no segmento anterior do olho que justifica essa consulta. Quando é para ver graduação ou coisas corriqueiras da infância, eu prefiro encaminhar para os meus colegas que são pediatras oftalmologistas. Né? Eles têm mais jeito do que eu, que não gostam de ver as crianças doentes, não. Então, só quando o caso é mais sério que eles encaminham para mim. Então, nos outros casos, eu prefiro encaminhar para os meus colegas mais competentes que eu para tratar nessa faixa etária. E quando eles estão maiorzinhos, eu já atendo normalmente. Que legal. Doutor, a clínica que o senhor atende ali na Avenida Paulista, na Bela Vista, tem oftalmologistas pediátricos, caso a Nádia queira consultar? Na verdade, eu sempre tive uma colega que trabalhou comigo a vida toda e que é uma excelente oftalmologista, muito querida, e ela, por mudança de plano de vida, nesse momento não está mais, mas eu terei um prazer imenso em fornecer o contato dela, porque ela é extremamente competente e eu indicaria tranquilamente os meus filhos para que ela cuidasse. Doutor, que bom. E o Henry está deixando um elogio. Eu sei bem o que é isso, ser tratado pelo querido Dr. Marcelo. Né? Olha, como é comum as pessoas encontrarem o senhor e elogiarem. É comum, esse é um gesto comum. Já falei isso para o senhor, nos bastidores, mas a gente já sabe disso. E a Nádia colocou aqui, entendi, seria rotina, primeiro atendimento, agradeço a indicação, gratidão, que legal. Deixa eu ver se tem mais alguma outra mensagem, doutor, aqui, que as pessoas estão elogiando o senhor, mandando corações. Os corações são para o senhor, viu? O senhor é a estrela da festa. Viu? Estamos aqui para aprender com o senhor, para poder ampliar a nossa visão, para, literalmente, né, doutor? Ampliar a nossa visão. O senhor usou um termo técnico que é córnea. Explica para a gente o que é córnea, doutor. Às vezes uma pessoa ela não entende esse termo técnico, por gentileza. Eu peço desculpas, às vezes a gente se empolga e não explica direito, né? Mas olha só, se você olhar para o olho de quem está à sua frente, e vai perceber que há o colorido dos olhos,
E esta abóboda transparente que existe em cima do colorido dos olhos, né, que está restrita só à parte acima do colorido dos olhos, é a córnea. Então, é uma região que equivaleria a um óculos de 40 graus, para você ter ideia. Né? Só esse pedacinho do olho humano, ele é responsável para que nós tenhamos uma visão perfeita. Então, é uma lente perfeita que faz os raios luminosos convergirem para que nós tenhamos a visão focada. Né? Então, essa estrutura fica nessa região. Deu para entender? Eu não posso mostrar a figura aqui, mas acho que deu para entender. Deu para entender perfeitamente, doutor. Eu entendi perfeitamente, brilhante. Eu gosto sempre de deixar esse espaço para a explicação, doutor, porque o senhor é a melhor pessoa para traduzir termos técnicos da área que o senhor está versando. E às vezes alguém entra aqui e manda mensagem para mim, mas o que ele quis dizer? Tem um barulhinho de fundo aqui, peço desculpa, mas às vezes as pessoas mandam mensagem e eu falo assim, eu não vou conseguir responder com a mesma qualidade que o doutor Marcelo. Então eu já aproveito a live exatamente para isso. Toda vez que tem algum convidado, tem algum termo técnico diferente, eu já peço gentilmente para explicar, porque já fica esclarecido para que cada um saia com mais informação do que entrou. E a Migli colocou, doutor Marcelo, nosso mestre querido. Doutor Marcelo, todo mundo aqui só está fazendo elogios para o senhor. A Kenny não fez propaganda, não. Foi por acaso que recebi uma notificação do Instagram e entrei. Por acaso, meu nome é Jacira Caneto Olivério. Ela está elogiando você, aquela que falou que o senhor é um anjo, viu, doutor? Então, o senhor vai sair daqui com mais fãs do que já tem, viu, nessa live. E depois que ela ficar gravada, mais ainda. Mais pessoas vão procurar um oftalmologista especial, vão procurar o senhor para que tenham uma saúde, para que tenham uma visão melhor. E pensando um pouquinho, olha lá, tem outra mensagem. Doutor Marcelo, nossa referência de amor pela profissão e pelo ser humano. Olha que incrível, doutor Marcelo. Que legal, né? Legal. Que bacana. Doutor Marcelo, pensando nessas drogas que normalmente as pessoas usam, o senhor gostaria de falar sobre algum efeito de algum tipo de droga quimioterápica? O que o senhor gostaria de abordar nesse assunto de... Olha, Alexandre, é assim, são tantas as drogas, né, e tantos os efeitos colaterais possíveis, que eu acho que seria injusto para aquele que não está usando a mesma, escolher uma só. Então, eu prefiro que uma mensagem genérica valha para todos. Né? Então, entendam o seguinte, né? A primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui, se você me permite, é que toda e qualquer droga ela foi descoberta para o benefício do ser humano. E por isso precisamos ser muito gratos à ciência, né? Porque muitos dos sofrimentos que não existem hoje já existiram muito nos nossos antepassados, passaram por eles. Então, elas são elementos que nós devemos agradecer. Porém, toda e qualquer droga tem o potencial de ter um efeito colateral. Portanto, é primordial que o seu médico e todos aqueles que participam da equipe médica tenham conhecimento pleno de todos esses efeitos colaterais, das interações de uma droga com a outra droga, né, para proteger o paciente de maneira completa. Então, esta é a mensagem principal, especialmente porque esses tratamentos são longos e muitas vezes têm que ser repetidos. E a segunda mensagem que eu quero e faço questão de enfatizar com a presença do grande nutricionista que é o Dr. Alexander, que quanto mais saudável o seu corpo estiver, em termos gerais, para que você cuide da sua saúde como um todo, como a própria Organização Mundial de Saúde recomenda. Saúde física, mental e espiritual. Quanto mais você dedicar-se a cuidar desses 3 pilares da saúde, mais fortaleza orgânica você terá para
se submeter a um tratamento difícil como o tratamento do câncer, para que você tenha a possibilidade de, mesmo tendo uma doença séria como essa, como o Alexandre está aqui, saudável, falando conosco e compartilhando a sua vitória. Então, é o que eu desejo para cada um de vocês, que vocês tenham vitória completa. Não se deixem levar por prazeres fugazes, né? Como de coisas que não valem a pena. O mais importante é preservar a vida, né? E nós, os profissionais de saúde, temos a obrigação de ajudá-los nesse intento. Que legal, doutor. Que brilhante as palavras do senhor, porque é muito real a necessidade das pessoas realizarem um tratamento adequado, um tratamento médico e nutricional, mas, do mesmo lado, é muito comum uma demonização da quimioterapia. Como eu estou nas redes sociais e recebo muitas mensagens, como é triste, muitas vezes, ouvir e receber mensagens de pessoas que estão com medo da quimioterapia, porque, de certa forma, alguns leigos, inclusive alguns leigos que usam branco, poucos, mas existem, demonizando a quimioterapia como algo que não deve ser feito em hipótese alguma. E o senhor já começou a live de maneira forte, de maneira firme, mostrando mestrado, mostrando doutorado, busca de medicamentos e de soluções que o tratamento médico podem fazer para ajudar na destruição dessa doença. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida, você interpretou perfeitamente. E não tenho dúvida alguma que a ciência busca incessantemente meios para minimizar esses efeitos colaterais, para diminuir a agressividade do tratamento, né? Mas seria muito mais fácil, né, se o paciente estivesse melhor preparado para se submeter a um tratamento como esse. Né? Por exemplo, nessa própria pesquisa que participamos, né, embora com outra finalidade, né, que foi aqui em São Paulo, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado. Então, aqui existe, por exemplo, só para contar para vocês, não é para querer se gabar de nada, mas, por exemplo, foi desenvolvida uma nanopartícula, que é uma coisa tão pequena que só dá para ver no microscópio de força atômica, né? Porque ela é infinitamente pequena. Procurem aí na internet o tamanho de uma nanopartícula. Então, imagine só você pegar o quimioterápico e colocar, e no nosso caso é uma nanopartícula que imita uma proteína do colesterol, sabe? É como se fosse o colesterol, né? E aí você coloca a droga lá dentro. Então, a célula que está em proliferação do câncer, por exemplo, ela está ávida para receber o colesterol. Então, ela capta aquela partícula e deixa que a droga só seja liberada dentro da célula, não havendo efeito colateral. Então, eu tive a alegria de assistir pessoas que estavam fazendo parte da pesquisa, fazendo quimioterapia e almoçando ao mesmo tempo. Para mostrar para vocês como não existiam os efeitos colaterais comumente existentes nesse tipo de tratamento, né? Embora no meu caso foi uma aplicação ocular, é uma droga que tem uma tecnologia que visa a tratamento de vários tipos de câncer, né? E eu peço aí as orações de vocês para que isso possa ir adiante, né? Além da pesquisa, se torne viável para o benefício das pessoas. Mas isso é só um exemplo que eu quis tocar para que vocês saibam que são incessantes os esforços para que tudo isso melhore, né? Mas que nós teremos que nos conformar com o que existe disponível agora e agradecer por isso e fazer de tudo para que seja o mais suave possível esse período que é difícil, mas pode ser vencido. Que legal. Doutor, tem uma tossezinha de fundo aqui que é da minha querida filha, que é para
As pessoas começam a ouvir alguns barulhos aqui no interno, eu peço desculpa a vocês, mas eu quero fazer dois pontos especiais, né? Eu quero muito que o senhor fale onde o senhor atende. Eu sei que o senhor não quer divulgar, o senhor já me falou 1 milhão de vezes isso, mas eu sou chato, eu sou insistente, eu vou pedir para o senhor divulgar o local que o senhor atende. O senhor já conhece meu perfil, meu jeito, eu quero muito que o senhor divulgue. E antes do senhor divulgar, eu vou trazer mais outro elogio de outra pessoa, talvez o senhor conheça, talvez não, mas olha que bacana. Ter uma pessoa como o doutor Marcelo em nossa vida é um privilégio, em caixa alta, em letra maiúscula, e principalmente receber tantos ensinamentos que transformam nossa vida. Doutor, agora é contigo, viu? O espaço é todo seu, por favor. Eu tento me esforçar para ser melhor, ainda tenho tanto a melhorar, né, Alexandre? Todos nós temos, né? Mas o mais importante é que nós tenhamos como maior recompensa a vitória do paciente, né? Então, esse é o pagamento que eu almejo aqui, saber que todos vocês não só cuidarão dos olhos, mas cuidarão de si próprios, né? Abandonando velhos hábitos, incorporando novos e mais saudáveis, para que todos vocês, é o que eu desejo, tenham vida longa e feliz. Essa que é a minha maior intenção. Então, aqueles que eu não tenho, e continuo enfatizando, eu não tenho nenhuma intenção em fazer uma divulgação pessoal, mas se alguém tiver um interesse, eu puder ajudar, o Alexander tem os meus contatos e ele poderá fazer isso por mim, tá bom, Alexander? Mas, por favor, procurem, eu tenho certeza que existem inúmeros excelentes profissionais e que poderão ajudá-los da mesma forma. O mais importante é que você não ache que dá para esperar até amanhã para cuidar de si próprio, né? O dia é hoje. Com saúde, nós vencemos quaisquer dificuldades. Mas quando nos falta saúde, aí você pode ser um milionário, pode ser o mais famoso do planeta, pode ter o maior poder temporal, mas não vai adiantar. Concorda comigo? Concordo. Acredito que um grande pensador que falou uma vez uma seguinte frase, até fortalecendo humildemente tudo que o senhor está falando. Uma pessoa pode ter o dinheiro para comprar o melhor leito da UTI, mas ele não vai conseguir a alta de lá. É exatamente isso. Aí acreditem, eu assim, já no alto desses mais de 30 anos de formação, eu já vi e tenho assim incontáveis histórias reais, não são que me contaram, são histórias vivenciadas, né? Então, o que eu estou querendo lhes dizer é que assim vale muito a pena investir em nossa saúde, né? Esta é a melhor escolha que podemos fazer, né? Valorizem o instrumento de manifestação nesse mundo, que é o corpo físico, né? Se você não cuidou muito bem dele, passe a cuidar agora, né? E mantenha a certeza de que a vitória é possível, né? Todos nós um dia partiremos, isso aí é inevitável, mas que seja o mais longe possível. Se depender de mim, a torcida... Doutor, que legal, viu? Muito obrigado pelos ensinamentos, doutor. Muito obrigado pela gentileza do senhor ter cedido seu tempo. Eu sei que o senhor fechou sua agenda para ceder esse tempo aqui conosco. A minha admiração pelo senhor é eterna. Eu aprendo muito com o senhor. Toda vez que eu discuto algum caso de paciente, eu sempre estou aprendendo. Então, é um privilégio para mim tê-lo como colega, como amigo, como uma pessoa que eu consigo acrescentar na minha vida, né? O senhor me agrega mais do que eu acredito que eu acho que traga benefício para o senhor. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, prestigiando o Dr. Marcelo Occhiuto, que é um oftalmologista de mão cheia e que tem uma visão integral, literalmente uma visão integral sobre como cuidar do ser humano. Doutor, as últimas palavras são do senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite, né, que é uma honra mesmo estar junto a profissionais
de excelência, como é o Alexander, que, para mim, olha, eu conheço muita gente famosa, no Brasil e fora do Brasil, mas nenhum chega aos pés daquele que entra na vida do paciente para saber tudo que ele faz, todos os seus hábitos, todas as suas atitudes, todas as suas preferências, para tentar moldar o tratamento de uma forma que o paciente faça o tratamento para o benefício do tratamento. Então, uma vontade imensa de que o paciente vença a si próprio, as suas próprias resistências, para poder evoluir. Então, isso eu vejo você fazendo diuturnamente. Então, por isso você tem o meu respeito e a minha admiração, né? Eu estimulo a todos que ouçam com cuidado todas as recomendações existentes aqui nas redes sociais do Dr. Alexander, né? Não deixe de aproveitar e incorporar isso no seu dia a dia, né? Para o próprio benefício de cada um de vocês. E de minha parte, eu peço desculpas se eu não fui claro o suficiente, mas a mensagem que eu mais quero deixar aqui é que eu sou solidário com esse sofrimento que você está passando nesse momento, né, com esse diagnóstico tão difícil. Né? Ontem mesmo tive uma paciente amiga em que o diagnóstico chegou. Sabe aquele dia fatídico em que você tem a notícia? Né? Mas esse dia não é mais importante, nunca será mais importante do que os próximos, em que a luta começará. A luta pelo tratamento médico, a luta pela transformação pessoal para que você termine o tratamento como o melhor ser humano, né? E vitorioso possa multiplicar esses ensinamentos a todos que você puder. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu lhes desejo tudo de bom. Boa noite. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.